Quando você está escolhendo um monitor, tem muita coisa que você precisa definir. A gente literalmente está fazendo vários vídeos tentando ajudar vocês justamente a entender todas as especificações envolvidas. E chega a hora que tem coisas que a gente fica na dúvida, porque não necessariamente uma especificação é melhor que outra em todos os aspectos. Uma das dúvidas que deve bater na galera é: vou escolher uma tela do tipo plana ou vou escolher um display do tipo curvo? Tem alguns momentos, alguns usos que um estilo é melhor, tem outras horas que é melhor ter o outro. Então, se você é um cara ruim de se decidir, ou você se recusa a decidir, você não quer decidir isso, apresento para vocês o primeiro monitor que a gente testa, que se você pergunta para ele se ele é plano ou curvo, ele responde que sim. Galera, este aqui é o monitor Corsair Xeneon Flex. Ele tem esse nome Flex, não é porque é a gasolina ou a álcool, não, é porque ele realmente é flexível. A gente já viu telas flexíveis em dispositivos como smartphones, mas em monitores, esse aqui é o primeiro modelo que a gente chegou aqui para testes no Adrenaline. Nosso primeiro contato com ele foi na CES, lá em 2023, e inclusive, inicialmente a gente achou que ele não ia vir para o Brasil, mas agora ele está disponível por aqui. É um monitor high-end, também tem um alto custo, então está na faixa de mais de 12 mil reais, mas a diferença é, ele está no Brasil. E vamos passar um pouquinho das nossas impressões, vamos mostrar um pouquinho dos recursos deles e as nossas impressões iniciais fazendo alguns testes. Então, a primeira coisa é, ele não é só um monitor, quer dizer, isso aqui já seria exótico bastante, né? Já seria algo diferente, já seria algo bem diferentão, mas ele não é somente especial por ter essa curvatura aqui na tela. Ele também tem especificações bem interessantes. Primeiro porque ele tem uma tela tecnologia OLED, então a gente já tem falado bastante sobre tecnologias de tela aqui no Adrenaline. O OLED tem várias vantagens em questões como contrastes, como ghosting, principalmente para quem quer jogar. Esse é um monitor tela OLED, 34 polegadas, Quad HD Ultra Wide e, detalhe, ele tem 240 Hz de taxa de atualização. O tempo de resposta dele é muito baixo, mas isso não é muito diferente do que a gente vê em toda a tela OLED. As telas OLED têm tempos de resposta muito baixos, é por isso que ele tem pouquíssimo ghosting, ele tem realmente uma imagem bastante clara. Mas a dúvida é, por que eu estou comprando, por que eu compraria uma tela que pode ser curva ou pode ser plana? Não é mais fácil escolher somente uma das tecnologias? O motivo é, o tamanho dessa tela coloca ela num ponto em que é difícil dizer qual é a melhor tecnologia necessariamente para você. Então, a primeira coisa que eu destacaria é como ela é ultra wide, dê preferência para telas curvas quando você está usando monitores com formato ultra wide. Essas partes aqui na lateral, elas tendem a ficar muito afastado de você. Então, quando você tem essa curvatura, melhora muito a sua visão dos cantos da tela, não fica aquela sensação que eles estão muito pro fundo, muito afastados da sua visão. Isso é importante em telas de porte maior, então, por exemplo, telas de 34, a gente já nota isso aqui é ainda maior. Eu falei 34 no começo do vídeo. Ignora que eu falei 34, isso aqui tem 45 polegadas, então em 34 polegadas já é um pouquinho esquisito usar um ultra wide, você já vê as pontas meio distantes. Quando você está usando uma tela com esse tamanho todo aqui, eu vou fazer quantas vezes der agonia em vocês. Ele dá um estalinho para indicar que eu cheguei ao limite dele. É exótico ficar dobrando uma tela OLED, quer dizer, a gente está acostumado em outros lugares, é que monitor é novidade. Telas curvas em smartphones já não são tão novidade assim. Então, quando você tem uma tela de 34, essas pontas aqui já ficam meio que ruins de serem vistas pela pessoa usando o computador. Então, nós estamos na tela de 45, isso fica longe pra caramba, isso já não é bacana. Então, você tem a possibilidade de estar sentado usando a tela aqui, você ir e dobrar ela para dentro. Já deixa isso aqui mais próximo de você usar. Para jogar games, isso é muito imersivo, você fica com muito do seu campo de visão sendo coberto por esse display quando você senta, certinho aqui no eixo central. E por que eu não sentaria no eixo central? Aqui vem um ponto que é interessante porque essa tela é muito grande. Ela tem 45 polegadas, ela é um monitor caminhando na direção de ser um monitor de TV, é uma tela que você pode consumir conteúdos que vão para além de você sentar bem pertinho dela para escrever ou para jogar. Você pode muito bem pôr um filme aqui. Detalhe que essa proporção é mais próxima do cinema do que uma tela 16:9 tradicional, então isso quer dizer que se você assistir um filme aqui, ele vai cobrir ainda, boa parte dessa área vai ser coberta pelo filme, isso é um efeito que é bem maneiro. Só que você vai precisar sentar no centro do eixo dela para assistir filme, não é sempre que todo mundo, que o pessoal consome as coisas assim, tem gente que vai, por exemplo, sei lá, isso aqui tá virado para a cama, vai sentar na cama para assistir o filme, ou vai assistir em mais de uma pessoa, então só tem um ponto focal central, então uma pessoa vai estar numa posição boa e a outra, por mais que seja OLED e você vá conseguir ver o conteúdo, você não vai estar no ponto ideal para consumir ele numa tela curva. E é nessas horas que você vai lá e
por exemplo, está acompanhando aí as Olimpíadas, muita gente assistindo, você pode colocar aqui alguma coisa, está fazendo algo, outra coisa no quarto, onde está instalada essa TV, e com a tela plana, ela está numa configuração ideal para você usar ela como se fosse uma TV. Consumir conteúdos dessa forma, assistir filmes, esse tipo de coisa. Então, ela consegue ter os dois recursos juntos e, para quem está na dúvida entre os dois formatos, é a única forma que eu conheço de resolver o problema sem ter que tomar uma decisão em qual das duas situações você vai ficar com esse prejuízo. Se vai ficar com a tela muito longe quando está usando como computador, ou se vai ficar com o problema de que a tela é curva e você precisa estar sempre no centro do raio dessa tela para você conseguir consumir, você vê corretamente aí da melhor forma a imagem. Outro detalhe é que você consegue definir também a curvatura. Então ela está chegando a 800 de raio, isso aqui é um raio bem fechado, é um pouco estranho até quando você está no centro dela. Se você não gosta dessa curvatura, eu particularmente acho que telas com 1000 de raio tem uma curvatura mais confortável, não tem problema, você vem aqui e ajusta um pouquinho. Então é a única tela que você também escolhe qual é o raio que ela vai ter. Ela é tela curva configurável, ó, quase plana, mais curva, bem curva, você pode escolher qual é a configuração e ela tem, como eu estou azucrinando aqui, você já deve ter reparado, é bem tranquilo você ir fazendo os ajustes entre os diferentes tamanhos. Bom, comentando agora na questão do design dele, ele tem essas duas hastezinhas que você pode usar para dobrar ele, né, é por onde você pega e faz aqui o ajuste. Elas são retráteis, então depois que você usou é só guardar elas, ou pode puxar de novo quando você quer puxar por elas. Como é uma tela OLED, ela tem as bordas muito finas, né? Então realmente não tem muito onde pegar sem enfiar o dedo no display, então é bem-vindo esses dois recursos aqui. A outra coisa interessante, e aqui é um ponto importante dessa análise, é o pedestal. Então em outros vídeos eu já comentei como o tripé ele não é algo que eu considero extremamente crucial. É legal quando o monitor traz um bom pedestal, traz um bom tripé já montado, mas você pode muito bem comprar um pistão, um tripé muito mais adaptados para sua mesa se ele tem uma furação VESA. Então se vem um tripé legal, vem já uma estrutura interessante, bacana, se não, não é um problema grave. Você desencaixa, monta um suporte VESA e acha exatamente o tripé, monta da forma que for mais adequada para sua mesa, pode até ficar bem mais maneiro do que você, por exemplo, ter isso aqui na mesa, você pode prender contra uma parede, por exemplo. Mas aqui tem um problema. Por conta da excentricidade do Xeneon Flex, a Corsair optou por não fazer o desencaixe do suporte VESA, fazer o desencaixe do tripé para você pôr num suporte VESA. É porque a força que a gente aplica não é tão pequena assim. Eu consigo relativamente fácil, mas eu aplico uma certa força para que aconteça esse movimento aqui da tela. Se isso aqui está num tripé, o tripé vai trabalhar. Então você vai ter um problema da tela ficar se mexendo, você não vai conseguir fazer esse ajuste. Eles fizeram um tripé específico para lidar com essa pressão. Então vocês vão ver que o tripé é bastante grande, ele tem bastante emborrachado embaixo. A base dele é justamente para ele não ficar escapando na mesa. Eu posso fazer bastante força e ele não sai muito da posição dele para eu poder aplicar essa força para dobrar e desdobrar a tela. Dá um pouquinho de agonia, você tem que pôr um pouco de força, mas é como o produto foi desenhado, então é só mandar ver. Mas o tripé ele é grande e pesado para justamente a tela não sair para frente e para trás enquanto você está tentando dobrar ela. Então não dá para tirar daqui. Ele foi projetado para ficar nesse tripé. Ele é tão projetado para ficar nesse tripé que as conexões não estão na tela, elas estão no tripé. É uma coisa que a gente não costuma ver. Por um lado é bom porque o acabamento ficou bem bacana, então vocês vão ver que não tem nenhum cabo passando aqui. Ele não vai passar na parte de trás, é porque ele está lá na ponta do tripé. Então é mais fácil de esconder os cabos, eles estão bem organizados. Inclusive é bacana porque aqui atrás a gente tem então as duas HDMIs, as duas DisplayPorts e temos um conjunto de USBs. Então tem um hubzinho aqui também que tá bacana. O problema é que qualquer coisa que você não gostou aqui, você não tem outra opção. Tá tudo embutido. Até os comandos aqui vocês vão ver de controle da tela estão embutidos no tripé. É bem bacana porque estão bem visíveis. É um dos poucos comandos que você está claramente vendo onde apertar e tudo mais. Então, eu gostei bastante desse tripé. Tem várias coisas que eu gosto dele. O problema é que se tem uma coisa que eu não gosto, não tem como substituir porque ele está completamente embutido. E ele tem uma coisa que eu não gosto. Ele não tem ajuste de altura. Não tem. Ele não vai. Então, ou você tem uma daquelas mesas que sobe e desce, ou você tem a opção de pôr algo embaixo da tela para ela subir, ou você vai cavar um buraco no chão para descer a tela, para sua mesa descer e daí a tela descer. Ele não tem ajuste de altura. Ele também não tem ajuste de ângulo, mas ok, a gente não espera ajustes de ângulo em telas curvas, apesar que ele é e não é uma tela curva, né? É a tela curva de Schrödinger, mas resultado não é perfeito, é muito bom,
Eu achei muito legal esse tripé, vários dos designs e acabamentos e ajustes dele, tá bacana, mas ele é o que você vai ter. Não tem como você fazer outro ajuste, e aí ele fica nos devendo um ajuste de altura. A tela não trabalha, infelizmente. Mas vamos lá, vamos pôr ele na mesa e vamos usar ele para ver como é que é a experiência. Bom, com ele montado, a primeira coisa que eu acho maneira é como ficou realmente acessível aqui as partes de configurações dele. Então eu consigo abrir os menus, tá muito aqui na mão, é uma coisa que às vezes fica escondida ou atrás do painel ou embaixo. Aqui a gente tem eles bem visíveis, um botãozinho ali dedicado para troca de input também, achei uma boa pedida. E as definições aqui tem parte básica, né? PIP, ou Picture by Picture, algumas definições aqui de sistema. Uma coisa importante é, ele tem, para quem está preocupado que o OLED, por exemplo, usando aqui nessa interface, vai ter burn-in por causa das interfaces fixas do Windows. Esse é um diferencial importante dessa tela. A maior parte das telas OLED tem a garantia de 1 ano. Essa é uma tela que tem garantia de 3 anos. Você tem que habilitar uma das tecnologias que tem aqui, daquelas que faz pequenos movimentos na tela para mover. Você não percebe usando ela, mas ele troca um pouco a posição de alguns pixels justamente para evitar que forme o burn-in. Então, com essa tecnologia habilitada, essa tela vai ter 3 anos de garantia. Então, para quem tem medo de usar uma tela OLED como seu monitor principal, isso acaba já sendo um diferencial importante. Com ele montado nesse setup, eu já noto como está muito afastado essas laterais, como realmente aqui é um dos momentos, sentado no centro dele, é hora de você usar ele dessa forma aqui, ou talvez não tão curvado, aqui ó. Eu nunca tive que decidir a curvatura de uma tela, por isso que eu estou na dúvida. A primeira coisa é que a área é bem grande, então, por exemplo, se eu venho aqui e abro, posso abrir aqui o Adrena, 2 abas, digamos que numa eu estou escrevendo e na outra eu estou pesquisando, olha como tem uma área de trabalho bastante grande, para quem vai trabalhar com alguns softwares de edição, de modelagem 3D, é uma boa área de display, e comparado com a experiência que eu tive com o Ultra Gear 45, tá me impactando bastante a diferença de brilho. Então foi uma das coisas que a gente reclamou, no que era também uma tela OLED, também um display da LG, e também um display de 45 polegadas curvo, e esse aqui às vezes é também. Me chamou a atenção como aquela tela tinha um problema de brilho e essa tela aqui em compensação não. Eu vejo como as interfaces na cor branca elas estão bem destacadas, ele tem um nível de brilho bem mais forte. O que está me incomodando é também a mesma coisa que me incomodou no LG, é uma tela muito grande para ser Quad HD. Quando eu estou sentado próximo dela, então provavelmente no quadro que vocês estão vendo nesse vídeo deve estar ótimo, mas para mim, sentado próximo da tela, eu acho que a definição não está tão legal. Eu acho que os elementos menores das interfaces, por exemplo, eles não têm tantos pixels como poderiam ter, e para uma tela premium, eu não acho a densidade de pixels alto bastante. Eu gostaria de uma resolução mais alta, aquele acabamento mais fechadinho, até os menores elementos com bastante pixels, uma definição mais alta, dá uma sensação que usando o PC agora para ler textos e navegar na internet, eu já estou notando que a definição não é tão alta, então para jogar provavelmente eu vou sentir isso também, mas vai me incomodar menos. O que vai mais me incomodar é nesse exato momento que eu estou lendo textos e vendo as interfaces do Windows, eu estou vendo que a resolução dela não poderia ser mais alta. Essa tela deveria já ir, em vez de 1440 pixels de altura, já ir para os 2160 aí para resolução 4K, porque tem bastante painel e não tem tanto pixel assim como deveria ter. Agora falando das cores, essa tela tá linda demais. O desktop aqui do Adrena é um bom jeito de a gente ver isso, né? A gente tem esse desktop que é desde o escuro até elementos em branco. Contrastes lá em cima, ele tem um contraste muito alto, tem uma saturação de cor muito boa. Para quem quer jogar, é uma tela que é excepcional, porque a taxa de atualização de 240 Hz é uma excelente taxa de atualização para gaming. E o tempo de resposta é baixíssimo, é o que a gente espera de um OLED. Então, quando a gente faz o teste do UFO, o OT simplesmente está cravado no display, você não vê ele deixando um rastro para trás. É porque o pixel no OLED ele troca de cor tão rápido que você não tem o problema da persistência da imagem. Então, quando você está com muito movimento na tela, então, por exemplo, se eu abro aqui um game, por exemplo, e tem muito movimento, eu tenho muita nitidez nesse movimento, porque a taxa de atualização da tela é muito alta, então eu tenho muitos quadros sendo feitos a cada instante. Claro, você precisa de hardware para empurrar tudo isso também, né? Mas você tem muitos quadros sendo gerados e exibidos, e também o fato de que os pixels fazem a troca de uma forma muito rápida. Então eu não tenho problema de, por exemplo, o Homem-Aranha deixar meio que um borrão para trás à medida que ele se move, que é um defeito que você vai ver em painéis VA, por exemplo, pode ter esse problema de lentidão. E posicionado aqui no centro é realmente muito imersivo. O gameplay é muito legal para se você está buscando imersão, você deve realmente mirar em telas ultra-wide, é um diferencial e tanto. Dá para jogar, obviamente, games competitivos. Não é normalmente esse o tipo de display que você vai buscar. Normalmente a galera pega uns display com resolução, com tamanho menor, não vão procurar telas de alta resolução, vão buscar Full HD mesmo. Aquelas telas que vão jogar aqui,
né? Muita galera que joga competitivo joga assim e tem display demais aqui para eu jogar assim. Aí a resolução fica ainda pior. Quando eu quase encosto o nariz, já estava reclamando da densidade de pixels. Um ajuste ele tem, que eu não comentei antes, ele tem um ajustezinho de ângulo, ó. Você pode achar, quer dizer, você parar de puxar ele para... É um design diferente. Esse ângulo ele tem a inclinação, né? Ele não tem o subir e o descer do display. Então nós temos pontos altos e pontos baixos. Então para quem quer jogar competitivamente ou mesmo jogar e não está tão preocupado em buscar resoluções altas, é maneiro. OLED, as taxas de atualização altas e os tempos de resposta. Para quando você vai trabalhar, ele tem os seus problemas. Então o fato de ele não ter uma resolução tão alta, né, a densidade de pixels por polegada não é tão alta quanto deveria. Nós temos a falta de alguns ajustes, que talvez possa fazer falta. Então ele tem alguns pontos críticos, mas eu acho que ele se sai melhor que, por exemplo, o LG Ultra Gear, que a gente testou, que era bem parecido, Quad HD, Ultra Wide, 45 polegadas OLED. Ele tem uma diferencinha de preço. Então, por exemplo, o Ultra Gear, ele atualmente está aí na faixa dos R$11.000, mais ou menos, enquanto que o Xeneon Flex, ele está disponível no Brasil por R$13.000. Esses R$2.000 a mais ou menos, eu acho que eles se justificam por causa de algumas coisas. A primeira é, para quem está preocupado com a longevidade de um display OLED, tem medo de burn-in, 3 anos de garantia em vez de 1 ano de garantia é bastante diferença. 3 anos é um tempo bem maior coberto, se você está com medo que vai aparecer burn-in. Outra coisa que vai fazer diferença também é que a garantia também cobre 0 dead pixels, então você tem certeza que se você achar um dead pixel, você tem a garantia já cobrindo isso por 3 anos, para você ter a tranquilidade que é um investimento, R$13.000, você tem uma cobertura bem maior na garantia de que você não vai perder esse investimento, vai ter essa segurança por um tempo maior. E o brilho é bem diferente. Eu realmente acho que o Ultra Gear ele tá abaixo do que eu gostaria do brilho numa tela OLED, tá me parecendo mais aqueles OLEDs de gerações iniciais que realmente não tinham um brilho tão alto. Esse aqui tem um pico, pode chegar aos 1000 nits. Se você vai lá e, por exemplo, põe uma interface, por exemplo, toda branca, você acaba vendo ali as limitações do OLED na capacidade de sustentar o brilho numa área tão grande assim, mas no uso normal eu tô achando realmente os pontos brancos realmente estão com uma luminescência bem bacana. Então dá uma diferença, acho que tem isso em favor. Agora o problema é a questão de que por esse preço, eu não sei qual é a sua prioridade, mas você já está quase comprando na verdade consegue até pagar o OLED, o G9 da Samsung. Ele tá na faixa também dos R$11.000. Não é exatamente a mesma coisa, né? Essa aqui é uma tela de 45 polegadas Ultra Wide, aquela é uma tela de 49 Super Ultra Wide. Então não sei se você tem mesa, literalmente, para um negócio desses, mas você pagando menos, você tem uma tela OLED com uma área um pouco maior, uma questão de você saber quais são as suas prioridades. Super Ultra Wide não é todo mundo que tem preferência por ele. E por fim, essa tecnologia do Flex, eu não chamaria ela de gimmick. Eu acho que, por exemplo, se você vai usar somente como um computador, somente aqui, no centro do raio dela, não tem nenhum motivo para você ter a tecnologia de deixar ela plana. É muito melhor usar ela curvada, você não vai querer trocar de forma. Agora, se isso aqui está instalado em algum lugar que, por exemplo, às vezes você vai se afastar um pouquinho mais, vai estar sentado na cama e vai querer assistir um filme e realmente poder fazer isso aqui, aí pode dar uma agonia, não é sempre que a gente dobra telas assim. Mas é interessante para você poder se afastar e não ficar mais se preocupar em estar no centro do raio da imagem e ter um bom display. E é um bom display, ele tem HDR, ele tem bastante brilho, é uma tela OLED, muito bonito, para você consumir multimídias, assistir Deus Olimpíadas, sei lá, assistir um filme. É realmente maneiro. Não é um gimmick, mas ao mesmo tempo eu não sei quantas pessoas precisam disso. Porque na hora de trabalhar, quando você senta para trabalhar, ele está tão longe, essas laterais, que eu já não quero usar por nenhum instante dessa forma. Eu já quero quanto antes dobrar ela, porque essa é uma postura, um uso de tela muito melhor. Bom, galera, para mais testes com monitores, eu mencionei o Ultra Gear, você pode ver a análise completa dele. A gente já fez um vídeo com nossas impressões, vocês podem comparar por lá. E para mais testes com telas e outras coisas que chegam para a gente dar uma testadinha e fazendo primeiras impressões, só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente entorta coisas caras. Até a próxima, tchau, tchau!